Novo guideline de diabetes e doença cardiovascular. O que você tem que saber, um resumão da novidade aqui do Congresso. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers, e a gente está na mega cobertura Cardio Papers do Congresso Europeu de Cardiologia. Entre várias novidades, a gente tem dezenas de artigos sendo publicados e tivemos 5 guidelines novos, incluindo esse que eu vou falar agora, que é diabetes e doença cardiovascular. Guideline do ESC, sempre muito bom de ler, muito didático. Muita coisa, né, para você ler. O guideline tem mais de 100 páginas, mas a gente separou aqui alguns pontos cruciais que todo médico tem que saber. Primeiro, existe aquela história de dizer que paciente diabético é de alto risco cardiovascular. Eu aprendi isso na minha residência de clínica de cardio, né, muitos anos atrás. É assim que a ciência e a literatura pensa hoje em dia? Não é exatamente assim. A diretriz do ESC fala de forma clara que todo paciente diabético, a não ser que ele já tenha doença cardiovascular estabelecida, porque aí, óbvio, né, seria um paciente já considerado de muito alto risco. Se não for esse caso, você deveria aplicar um score, né, que lá na Europa eles usam o score 2, né, diabetes especificamente, você consegue acessar por aplicativo e tal, para você medir o risco cardiovascular desse seu paciente diabético, porque no final das contas ele pode ser de baixo, moderado, alto ou muito alto risco cardiovascular. E é fácil a gente pensar isso, né? Uma coisa é um paciente de 40 anos que acabou de descobrir diabetes, há 2 anos atrás estava com glicada, glicemia de jejum, tudo normal, e agora ele acabou de bater uma glicada ali de 6,6%, etc. Bem, esse paciente é de um determinado risco. Outra coisa é um paciente de 70 anos, diabético, hipertenso, dislipidêmico, que já infartou, já revascularizou. É óbvio que o risco cardiovascular desse paciente é bem diferente. Por que isso é importante? Na hora que a gente quer colocar todo paciente diabético na mesma cesta ali de paciente de alto risco, eu tenderia a tratar todo paciente de forma igual também, certo? Não é o que o guideline fala. Na hora que você separa o paciente diabético em risco baixo, moderado, alto ou muito alto, você vai ter condutas específicas para cada risco desse também. Por exemplo, a meta de lípidos vai variar. O antidiabético que você vai escolher pode variar também, preferindo antidiabéticos mais novos nos pacientes que têm risco cardiovascular muito alto ou alto, e podendo escolher como, por exemplo, a metformina no paciente de risco mais baixo, e assim por diante. Então, primeira lição do guideline, nem todo paciente diabético é de alto risco. Segundo ponto importante do guideline, ele enfatiza muito a importância de exercício, mudança de estilo de vida no paciente com diabetes. Ele, inclusive, enfatiza isso, porque muitas vezes, né, a gente já sabe, todos os guidelines falam, olha, é importante fazer exercício, 150 minutos por semana de exercício moderado, 75 minutos por semana de exercício intenso, todo guideline de cardio fala isso. Mas muitas vezes a gente vê que o paciente fica desanimado porque, eu não vou conseguir bater 150 minutos por semana, né, a vida está corrida e tal, e aí o paciente às vezes desestimula e nem pratica atividade física nenhuma, certo? O que é que o guideline fala? Cada passo conta. Se o paciente consegue aumentar em 1.000 passos por dia que ele dá, ajuda. Se ele consegue fazer exercícios que não cheguem nem a 10 minutos de duração, ajuda. Tem evidência de estudo observacional sugerindo diminuição de risco cardiovascular, mesmo com uma quantidade muito pequena de exercício. Então, o guideline bate muito nisso, que a gente deve convencer o paciente a fazer qualquer atividade física que seja. O ideal é que seja pelo menos 150 minutos por semana de atividade física moderada e pelo menos 2 treinos de musculação por semana. Mas esse é o ideal. Cada passo conta, qualquer quantidade de atividade física vai ajudar seu paciente diabético. Terceiro ponto, não é uma grande novidade da diretriz, outras diretrizes já falavam isso, mas é importante ser ratificado. Metas glicêmicas no paciente diabético. Vai depender, né? Anos atrás tinha aquela história, olha, glicada abaixo de 7% para todo mundo, né? E você ficava mais uma vez empacotando todo paciente diabético no mesmo conjunto, que não é o ideal. O que é que a diretriz fala? De fato, controle glicêmico mais estrito é benéfico em termos de redução de desfechos microvasculares e mesmo em relação a desfechos macrovasculares no longo prazo, mais de 15, 20 anos, parece ter benefício também. Mas você tem que individualizar para o seu paciente. Se você está com um paciente que tem uma expectativa de vida longa, qualidade de vida boa, etc., a tendência sim é que você mantenha uma glicada abaixo de 7%. Contudo, muitas vezes você está com aquele paciente já diabético, já frágil, com expectativa de vida não tão grande. Qual é o risco? Nesse paciente, ele é mais predisposto a episódios de hipoglicemia, e a hipoglicemia nesse paciente mais frágil pode ser ainda mais perigosa, relacionada com efeitos adversos importantes. Então, se você está frente a um paciente com expectativa de vida mais reduzida, ele não bota um ponto de corte claro isso, né? Mas aquele paciente que você vê que é frágil, que tem expectativa de vida menor, você pode ser mais liberal com o controle glicêmico dele, deixando ali talvez a glicada abaixo de 8,5%, ao invés dos 7% da maioria dos pacientes. Quarto ponto, talvez o ponto mais importante para o cardiologista em relação à diretriz, é o seguinte, ele enfatiza muito, que
Se você está com um paciente diabético que já tem doença aterosclerótica estabelecida, beleza. Você tem várias opções para tratar a glicemia do paciente, mantê-lo no controle glicêmico adequado. Mas, independente de como está a glicada dele, de como está a glicemia de jejum dele, você deve priorizar os novos antidiabéticos que têm benefício cardiovascular, né? Como, por exemplo, inibidores da SGLT2, as gliflosinas, dapagliflozina, empagliflozina, entre outras, ou agonistas de receptor de GLP-1, como, por exemplo, liraglutida, semaglutida, entre outras medicações que mostraram, através de vários trials, trazer benefício não só de diminuir a glicemia glicada desse paciente, mas de diminuir desfecho cardiovascular. Então, se eu estou com um paciente que tem doença cardiovascular estabelecida, tem diabetes, eu quero controlar o diabetes dele, mas principalmente eu quero aumentar a chance desse paciente viver bem, sem ter um infarto, sem ter um AVC, sem internar por insuficiência cardíaca e assim por diante. E de 2015 para cá, a gente teve vários trials, né? Foram 6 ou 7 trials com gliflosinas, 8 trials com agonistas receptores de GLP-1, mostrando ali benefício em populações similares a essa, né? Pacientes de risco cardiovascular mais elevado. Então, Eduardo, estou com um paciente aqui que está de boa, está com a glicada de 6,9, 7, né? Diabético e doença cardiovascular estabelecida. Não está usando um antidiabético novo, como um agonista receptor de GLP-1 ou inibidor de SGLT2. Deixa quieto? Não é para deixar quieto. Não é para deixar quieto. Do mesmo jeito, se você tiver com um paciente que já teve infarto prévio e está lá com LDL controlado, pressão controlada, você vai deixar de prescrever aspirina para esse paciente? Não vai, porque você sabe que, independentemente das metas, a aspirina vai trazer benefício para esse paciente. Então, do mesmo jeito, os novos antidiabéticos, essas classes que a gente falou, elas trazem benefícios em relação à redução de desfecho cardiovascular, independentemente de diminuir glicada, de diminuir glicemia de jejum. Essa lição o cardiologista não pode deixar de saber. E mais 2 pontos aqui para você saber da diretriz, né? Mais uma vez, né? A diretriz é gigante, tem várias coisas, a gente vai gravar uma mega aula aí resumindo a diretriz toda, essa daí vai ser bem longa, mas assim, 2 pontos que nenhum médico pode deixar de saber. Primeiro, paciente hipertenso e diabético, como é que eu vou fazer? 80% dos pacientes diabéticos são hipertensos também, então é quase que a regra. Então, dicas que a diretriz dá. Você vai tratar farmacologicamente esse paciente quando ele tiver pressão, né, acima de 140/90. Ok. Com o que eu vou tratar? Terapia medicamentosa dupla, geralmente. Uma combinação ou de ECA ou BRA, né, ou um ou outro, nunca combinar os dois, junto com ou um antagonista canal de cálcio ou um tiazídico. Exemplo, enalapril junto com alodipino, ou captopril junto com hidrocloro, e por aí vai. Inclusive, tem várias apresentações do mercado que já tem as 2 medicações num comprimido só, mais fácil ainda. Eduardo, qual é o alvo de pressão desses pacientes? De forma geral, abaixo de 130 de sistólica, mas se for um paciente diabético mais idoso, acima de 65 anos, a diretriz diz que você pode ser um pouco mais permissivo e deixar ali a sistólica entre 130 e 139. E o último ponto é em relação a paciente diabético e que tem algum grau de nefropatia, muito comum também, né? Diabetes é uma das principais causas aí de nefropatia crônica no mundo. O que é que eu vou fazer para esse paciente? Além do basicão, que a gente já sabia, controlar a pressão bem, fazer inibidor de ECA para esse paciente, a gente tem as gliflosinas, né? Que nos últimos anos mostraram-se claramente benéficas nesse grupo de paciente, e a gente também tem medicação nova, a finerenone, que também mostrou, através de mais de um trial, que pode retardar a progressão da nefropatia desse paciente. Então, entrou ali como classe 1 também no guideline. É isso. Se você gostou aqui desse resumo, comenta aqui pra gente. Lembrando que a gente tem mais 4 guidelines que foram publicados, né, no congresso, inclusive guideline de infarto, guideline de insuficiência cardíaca. A gente vai estar comentando todos eles, tanto resumos curtinhos como esse daqui, como resumos mais longos para os nossos alunos. Vai acompanhando, porque além dos guidelines, a gente está discutindo todos os principais trabalhos que estão sendo publicados lá no Congresso Europeu de Cardiologia.